canal Abelhas de Bema Caatinga, sou Gilvan, sou biólogo, sou mestre em ciência animal, sou criador de abelhas. Em particular, diria que, na verdade, afirmo com todas as letras, a Mandaçaia da Caatinga. Olha, na verdade a gente tem visto muitas coisas e foi uma discussão porque eu falei outro dia que é a questão das caixas. E aí eu falei coisa que não é baixo calão, não é depreciativo. Falei merda, que as caixas ficam cheias. Pois bem, no dia 13 de junho, se foge a memória, teve uma live, uma pesquisadora, eu vou citar o nome, que eu não estou falando aqui nada demais. O nome dela é Patrícia Drummond, é bióloga, é da Embrapa Meio Norte, fica em Teresina, Piauí. Ela fez um estudo com, não lembro bem o nome da live, não só ficar decorando, mas eu acho que era manejo de abelhas arapuás. E ela criando nas caixas Langstroth, só o ninho. E o fato é que ela fez o estudo e ela verificou uma série de coisas. Uma, a abelha não é do jeito que o pessoal fala, e tirar aquele conceito, eu digo que preconceito, que é pré porque não chegou ao conceito, não chegaram a esse nível, porque o nível é muito limitado, não chega a ser um nível elementar de pessoas. Que o arapuá é chamado de abelha cachorro, porque ela carrega fezes de animais, isso é fato. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu vou fazer questão de deixar. Mas o estudo dela foi interessante, que com 6 colônias, ela encontrou em 2 colônias, 1/3, ou seja, 2/3 não tinha coliformes fecais. Coliformes fecais, lembrem, um indicativo que as abelhas estão contaminadas. A gente escuta falar muito essa questão, só que as abelhas, somente dos gêneros gênero Partamona e gênero Melipona, eu digo e repito, e garanto, se a caixa não tem vedação, a maioria não tem, isso é fácil de fazer, elas vão carregar, principalmente em áreas urbanas, no período de estiagem, quando elas não encontrarem o barro que elas precisam, que elas utilizam, numa tentativa de vedar a caixa que não faz o isolamento térmico, porque vai continuar se esquentar, esquenta dentro da caixa. Se esfriar, esfria dentro da caixa. Estou falando do ponto de vista externo. Então, o que acontece? Eu tenho várias pessoas já mandaram no Zap vídeos de diferentes tipos de uruçu, por exemplo, a tiúba, a uruçu nordestina, a uruçu que eu chamo rainha da terra, munduri, bugia, guaraipos, entre outras. Mandaçaia somente a Mandaçaia MQA, a MQQ, carregando fezes de cachorro e fezes de outros animais. Falar agora é bonitinho, fezes, excremento, porque as pessoas não podem... de fato, o que pode acontecer? Esse alimento corre o risco de ser contaminado, ainda que a abelha seja na vedação, numa tentativa de vedação da caixa, na hora do manuseio, vamos pensar, na hora da coleta, principalmente como muita gente tem feito, onde entra a contraindicação do pessoal, dos cientistas, não tirar melgueira quando é caixa de camadas e furar os potes e inverter. Porque tudo que está ali dentro pode ir junto com o mel, boa parte. Tem lá normalmente usam a peneira para coar. Então, isso é complicado. Ainda falam, aí eu chamo alerta, muito difícil, mas pode estar nesses meios. É a questão do chamado botulismo. A infecção por conta de uma proteína, de uma bactéria produz, que é o Clostridium botulino, e da infecção alimentar, um dos tipos de infecções alimentares, dentre tantas outras que ocorrem. Então você resolve, eu comprei isso aqui agora. Eu comprei 60, que eu vou precisar, vou fazer em torno de 30 caixas. Essa dobrada em cima, uma pequenininha, eu preciso de 2. Comprei 60, tem aqui, ó, 2, pequenininha, presta atenção nisso aqui. Para a caixa Santos, que ela só tem 46 centímetros externos de comprimento, eu uso 2. Já expliquei, tem vídeo também que mostra como instalar isso aqui. 2. De um lado da caixa. Do outro lado, usa as aldráficas, mostro para vocês. Isso ainda não garante 100% de vedação, por quê? Porque quando você corta as madeiras, pode não ser 100% certinha.
A outra questão é que a madeira ela pode sofrer dilatação, pode sofrer empenos, pouco, mas pode. Mas você pode ajustar isso com pode ser a cola branca. Você compra aquela que é usada pelas crianças nas escolas, aquela não tem toxidez, que funciona. Então isso aqui custou R$ 1,05 cada unidade. Dá R$ 2,10 o par. As Aldrava ainda compra aqui em Petrolina 140, 100, 140 e pouco. Ainda compra. Então fica aí em torno de mais ou menos R$ 1,40. A Aldrava fica em torno de são 100 na embalagem. Fica R$ 1,40. Na verdade ele vai dar em torno de R$ 4,90 para você vedar a sua caixa e não ter mais dificuldade. Você vai evitar, principalmente, meu é alimento, tenho chamado a atenção, a contaminação dos méis. A nossa sorte é que as abelhas, elas pegam muitos materiais, são de animais que não têm um nível de... normalmente elas pegam muito excremento de gado, aquelas fezes mole, úmida, que o bicho acabou de defecar. Vamos falar bonitinho que o pessoal não gosta, fica criando. Então, nesse caso tem pouco, mas elas podem pegar material contaminado somente em esgoto, nas cidades, em um terreno baldio, e ali pode ter de tudo, mas ela pode fazer isso. Então, para evitar esse tipo de coisa, você vede bem as suas caixas, porque a questão do Clostridium tetani, ou Clostridium botulinum, como Clostridium tetani, como, na verdade, o gênero da bactéria Clostridium, elas são bem raras na natureza. Então, a infecção do mel, o mel está contaminado, é mais difícil. Normalmente é falta, às vezes, de um bom tratamento por conta de que o cara está criando, ali junto ele tem um curral, ele tem um chiqueiro, tem um criatório de galinhas e outros tipos de animais, e aí tem excremento desses animais, e ele não teve o cuidado e acabou carreando material que carregou a bactéria para dentro do mel. De um modo geral, no campo, se a abelha, você for para a natureza, dificilmente a abelha vai estar contaminada. O próprio arapuá, lá no meio do mato, na natureza, não está. E aí o interessante salientar a pesquisa da doutora, que disse que foi um baixo nível de coliformes fecais, que ainda faz assim, o que ela deixou transparecer, e o fato pode ter ocorrido na hora do manejo, na hora, na verdade, da coleta do mel. Por quê? Porque ela deixou todo, do jeito que pegou o ninho do arapuá, colocou tudo lá dentro da caixa Langstroth do ninho, daquela parte grande, e não teve o devido cuidado, pode isso ter levado parte do material. Cuidado. A maioria, não adianta você botar fita, porque a fita não vai fazer um isolamento. Vai. Depende do que você está. Não vai passar bicho, a fita enrolada, a caixa enrolada, nos modos? Sim. Qualquer caixa. Ou nem tampa solta, faz. Só que não impede que a abelha entre com material contaminado e venha contaminar a colônia como um todo. A gente sabe, claro que tem que esclarecer isso para todos, que de modo geral as abelhas propilizam. Mas normalmente esse barro, como placa de barro, eu já fiz aqui, aconteceu em Juazeiro, e aconteceu com outra caixa que eu estou fazendo no vídeo. Outra abelha lá na criação, lá no Colégio Estadual Rui Barbosa. Qual o motivo? Os moleques soltaram uma das Aldrava. A tampa levantou alguma coisa, talvez até abaixo de 1 milímetro. Lembra, 1 milímetro é 1/10 do centímetro. Houve interferência, a abelha lacrou de barro. Pode acontecer com qualquer caixa, qualquer tipo de caixas. Então esse cuidado que eu chamo a atenção de vocês, somente as abelhas, eu chamo a atenção. Quem cria abelhas dos gêneros Apartamona, do gênero Melípona, todas elas, na ausência, não encontrou. Tanto que eu boto aqui barro, que é o barro de baixio, aquele barro preto, com água para as abelhas pegarem. As abelhas novas. Elas vão onde elas encontram esse material. Vamos imaginar esse material úmido, independente de ser o cocô dos animais grandes, tá, comparado com os insetos, ela vai pegar e vai levar e vai contaminar, vai comprometer a qualidade dos méis ou dos meles. Fique atento, porque quando eu fiz aqui, isso não é Riech. Riech não é uma resposta, de fato, ao cara que comentou, porque fica pensando que as abelhas... Tem, e a doutora, eu fui um dos que questionei no dia, falei que as abelhas, que eu já fui visitando criadores, em várias abelhas, gênero Melípona,
e no caso Partamona Curupira, que eu não tive acesso a outra, mas as outras também faz isso, tinha lá as fezes de animais vertebrados, vamos imaginar assim, de mamíferos, de aves. As abelhas foram lá para tentar lacrar, agora é lacrar mesmo, no sentido literal da palavra, no sentido real, tentar lacrar a caixa que não tinha vedação, que é tudo solto, chama articulado, não tem articulação ali de fato, é solto, só junto, só em cima do outro, só em riba do outro. E fez isso. Então fica atento para isso, para vocês não ter prejuízo, não ter comprometer e vocês não adoecerem. Porque quando encontra coliformes fecais em um alimento, água, indica, isso vale dizer que ele está contaminado. E você evita essa contaminação tomando as providências que eu mostro aqui, tem vídeos mostrando. Aqui não é achismo, aqui não é blá blá blá, aqui é a realidade nua e crua como ela é. Se você não fizer isso, você vai ter problemas, e eu garanto para a maioria. Vai fazer análise desses médicos que tem por aí, que talvez nas abelhas, de todas as espécies, são mais de 80 do gênero Melípona, são mais de 30 do gênero Partamona, mais 30 espécies, na outra mais de 80. Provavelmente, se a caixa for na situação que eu relato aqui, né, que é o que acontece na maioria, a chance desse mel estar contaminado é bem maior, superior do que do Arapuá, que a gente conhece, por conhecimento, por tradição, por outras questões, que o Arapuá ele usa assim desse recurso, pegar os excrementos de animais vertebrados, realmente aves e mamíferos, para tentar construir o seu ninho. Mas isso acontece também só onde a carência é grande. E com as abelhas vai acontecer justamente pelo que eu relatava, pelo que eu afirmei aqui no vídeo. Período de estiagem em áreas urbanas. Período de estiagem em qualquer lugar e em áreas urbanas. Faltou esse material, a abelha não tem, o ambiente está triste para ela, ela vai tentar de qualquer maneira lacrar. Dito isso, espero que sirva como, não sei se é alerta, que eu não estou para alertar ninguém, sirva apenas para você pensar antes de falar e dizer, pode me criticar à vontade, mas o que eu estou falando tem embasamento e com base, não na ciência, não no que eu pesquisei, mas que outros cientistas pesquisaram. Isso é fato. E diante de fatos, não há argumentos.